Olá, turma! Sou o Mestre Mário. Você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Para você que vai fazer prova da banca Sebrasp, assista a nossa aula, inscreva-se neste canal, conheça também o meu preparatório de português específico com questões da banca Sebrasp. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. Vamos à resolução do nosso simulado de hoje. Julgue o item que se segue relativo ao conteúdo do texto precedente e a aspectos linguísticos a ele pertinentes. A supressão do acento indicativo da crase, ou seja, se retirar a crase em a na expressão a qual, manteria a correção gramatical do texto. Então, se eu retirar a frase, a correção gramatical, se eu retirar a crase, a correção gramatical estará mantida? Sebrasp só traz isso daqui. Importante, você precisa voltar ao texto para localizar toda a passagem. Trouxe aqui o trecho. O direito se constitui em esfera especial e profissional a qual se tem acesso. Primeiro ponto, é importante você compreender. Tem crase? Tem. Crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a, que vem acompanhando o pronome relativo qual. Agora, é importante você compreender também porque quem tem acesso a alguma coisa. Então, essa preposição que aparece aqui, a crase é o quê? A junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. A preposição que aparece aqui é em virtude do vocábulo acesso exigir a preposição a. Eu tenho acesso ao preparatório de português do Mestre Mário. Então, aqui a gente consegue identificar o porquê de ter a crase. Eu poderia retirar e colocar especial e profissional a qual sem crase. Eu poderia colocar a qual se tem acesso? Não. Ficaria errado. Então, manteria a correção gramatical? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho de usar a preposição exigida pelo vocábulo acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. Então, ficaria errado se eu não usasse a crase. Em relação às ideias e propriedades do texto, vamos julgar o item a seguir. No segmento, quando se depara com o tempo, eu gosto sempre de marcar para a gente ler compreendendo. Com o tempo de resolutividade e os gastos para a manutenção do serviço de prestação jurisdicional, o pronome se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Sujeito indeterminado, então eu preciso ter o quê? O mesmo id indeterminado é o id índice de indeterminação do sujeito. Então, este se aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Quando aparecer o se, as duas formas que as bancas mais cobram, as duas regras, funções, se este se é partícula passivadora ou índice de indeterminação. Partícula se, as principais funções dela, as duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula se é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula se, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Se. Partícula apassivadora, não é isso? Ah, se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa.
porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular, sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Compreendeu, então, o se como partícula passivadora? Este se também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este se aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está? O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas. Vamos colocar aqui. O correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê? Um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Compreendido agora, você observa, quando se depara primeiro o se, o pronome aqui, ele vem antes do verbo, este se veio antes do verbo porque eu tenho uma palavra atrativa. O quando é uma conjunção subordinada. As conjunções subordinadas, elas atraem o pronome oblíquo átono para perto delas e, neste caso, eu tenho um caso de próclise. Quando aparecer assim, venha e simplifique. Então, vamos colocar aqui, depara-se com o tempo. Aí vamos colocar na ordem diferente aqui. Vamos esquecer a próclise. Quem se depara com alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se será um índice de indeterminação do sujeito. Então, é sujeito da oração indeterminado? Tem sujeito indeterminado? Sim. Quando eu tiver um verbo transitivo indireto, um verbo de ligação, um verbo intransitivo, o se será índice de indeterminação do sujeito. No quarto período, o segmento, o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós, exerce a função de complemento da forma verbal forneceram. No meu preparatório de português, trago uma aula específica sobre transitividade verbal. Você precisa observar se aquele verbo ele é intransitivo, quer dizer que não pede complemento. Maria chegou, entendi. Ou se ele é transitivo direto ou indireto. Se ele for verbo transitivo, ele vai pedir um complemento. Então, vamos ver aqui. Quando fala forneceram o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu terei como complemento um objeto direto. Se eu chegar e falar para vocês assim, está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram. Vocês vão falar o quê? Se você faz a pergunta com o quê ou quem, você já sabe, verbo transitivo direto terá como complemento um objeto direto. Então, forneceram o modelo, vamos marcar aqui, o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Então, exerce a função de complemento do verbo? Perfeito. Chegaremos à mesma conclusão, o vocábulo a recebe o acento indicativo de crase, porque representa a fusão entre a preposição a, exigida pela regência do verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, exige a preposição a certinho. E o artigo definido feminino que precede o termo mesma. Então, chegaremos à mesma conclusão.
Será que poderia ter crase ou não? A justificativa é essa. A crase é justamente isso. A fusão, se eu colocar aqui, fui à praia. Então, a crase é a fusão, como fala aqui, da preposição exigida por um termo anterior. Quem vai, vai a algum lugar, não é isso? Mas o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo no feminino. Então, neste caso, é obrigatório o uso da crase? Sim. Só que aqui nós temos o mesmo. Eu não uso a crase antes dos pronomes demonstrativos. Se eu falasse, por exemplo, fui a essa escola há alguns anos. Fui a essa escola. Não tem crase. Por quê? Antes de pronomes demonstrativos, eu não uso crase. Então, está errado? Não deveria usar a crase? Vamos ver. Para toda regra tem exceção. Então, eu não uso crase antes dos pronomes demonstrativos. Há demonstrativos que admitem a anteposição de artigo como mesmo e próprio. O que quer dizer isso daqui? Regra, não uso crase antes dos pronomes demonstrativos. Mas se aparecerem os demonstrativos mesmo e próprio, aí nós vamos usar a crase antes das suas formas no feminino. Observe aqui, referia-se à mesma, dirigiu-se à própria, referia-se a essa, referi-me àquele senhor. Muito interessante isso daqui. Sebrasp foi lá no fundo mesmo buscar, que a regra geral é não usar antes. Agora, se forem os demonstrativos mesmo e próprio, as suas formas no feminino, eu vou usar. Por quê? Eu falo o quê? Mesma pessoa chegou ou a mesma pessoa chegou? A mesma pessoa chegou. Então, aqui a gente já consegue identificar, neste caso aqui, que este pronome demonstrativo ele vem acompanhado do artigo feminino a. E aqui eu já tenho a preposição exigida pelo verbo referir-se, que quem se refere a alguma coisa, mais o a de a mesma. Então, aqui certinho. Então, posso usar a crase? Sim. Dirigiu-se à própria diretora? Também posso. E aqui, referia-se a essa, porque não tem crase? Eu não uso crase antes do demonstrativo. Esse e suas variações. Referi-me àquilo. Aí você fala assim, mas eu não uso crase antes palavra no masculino. Então, aqui ele não deveria ter crase, certo? Não. Errado, porque aqui quem se refere a, mas o a que começa aquele, então eu vou usar o a com acento indicativo da crase. Então, o a, que é a preposição exigida pelo verbo referir-se, mais o pronome demonstrativo, aquele que começa com a. Então, eu tenho crase. Muito interessante você se lembrar que mesma e própria, eu posso usar crase antes dela. Quando a gente volta aqui, então está o quê? Correto, olha aqui. Chegaremos à mesma conclusão. O vocábulo a recebe o acento indicativo de crase, que representa a fusão entre a preposição exigida pelo chegar, mais o artigo definido feminino, que vem acompanhando o termo mesma. No último período, a flexão da forma verbal norteie, na terceira pessoa do plural norteiem, prejudicaria a correção gramatical do texto. Falei com vocês, concordância verbal. Identifique o sujeito e verifique quem pratica a ação. Aí você vai ver, sujeito no singular, verbo no singular. Precisamos voltar para identificar o sujeito do verbo nortear. Acho que ninguém hoje contestaria que o estudante que vai ser professor deve receber uma formação que o torne, uma formação que o sensibilize, uma formação que o norteie. Então, aqui eu já vi que o sujeito para o verbo nortear é formação. Então, uma formação que sensibilize, norteie e torne. Então, eu poderia falar uma formação que o norteie, não. Sujeito no singular, o verbo precisa também estar no singular, nada de plural. Então, aqui está falando prejudicaria a correção gramatical do texto? Corretíssimo. Não poderia fazer. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso se empregasse a ínclise do pronome se no segundo e no terceiro períodos, haja vista a falta de critério impositivo da próclise pronominal nesses períodos. O que está falando? Ficaria correto
Caso eu empregasse a ênclise nesse caso, se eu colocasse consolidou-se e opôs-se, eu poderia, é isso daqui. De repente vem um enunciado mais complexo, entenda o enunciado e vá resolver a questão. Então, eu poderia usar a ênclise nestes casos? Esse foi um legado da linguística estrutural que se consolidou. Então, este que, ele está retomando um termo anterior. Então, é pronome relativo. Se tem pronome relativo, é um dos 4 P's do Enéas 4 P's. Você conhece Enéas 4 P's? Então, agora vamos falar sobre Enéas 4 P's. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4 P's? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4 P's, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4 P's? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4 P's? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falar, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4 P's. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4 P's. Tenho Enéas 4 P's, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4 P's de Enéas 4 P's. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4 P's. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Então, você precisa verificar, é palavra atrativa da próclise, que neste caso é pronome relativo, é o P de Enéas 4 P, sim. O pronome tem de vir perto da palavra atrativa, eu tenho de usar obrigatoriamente a próclise. Então, eu poderia usar uma ênclise? Errado. Então, lá está falando o quê? Que estaria mantida a correção gramatical do texto? Errado, não podia. Do caráter não normativo da linguística, se opôs. Aqui eu poderia falar, opôs-se frontalmente? Poderia. Não tem palavra atrativa de próclise, eu posso usar a próclise ou a ênclise. Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. Os vocábulos língua e história são acentuados graficamente em razão da regra que determina que se acentuem as paroxítonas
terminadas em ditongo crescente, seguido ou não de S. Então, tem acentuação? Vamos separar em sílabas. Língua. Olha, a sílaba tônica é a penúltima. Paroxítona, sim. História é o mesmo caso do mestre Mario. Não é mestre Mario. É mestre o quê? Mário. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente. São acentuadas? São. Então, são acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Na oração fazia calor, a forma verbal fazia está flexionada na terceira pessoa do singular. Então, ele fazia o trabalho. Ok, a terceira pessoa do singular? Sim, porque concorda com o termo calor. E agora, caro concursante, é isso mesmo aqui? Acho que pegou muita gente. O que você precisa observar neste caso? Fazia calor. Aqui eu tenho um verbo impessoal. As bancas adoram cobrar verbo impessoal. Observe. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural?
porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Então, neste caso aqui, fazia calor, está relacionado aos fenômenos, aqui é um fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza é um verbo impessoal que ele vai ser sempre empregado na terceira pessoa do singular. Então, aqui foi porque concorda com o termo calor, nada disso. Quando eu tiver o verbo fazer indicando tempo passado ou relacionado a fenômenos da natureza, ele será impessoal. A justificativa é essa. Julgue o próximo item em relação às ideias e a aspectos linguísticos do texto. No quarto período do texto, a flexão da forma verbal trata-se na terceira pessoa do singular. Ok, terceira pessoa do singular. Justifica-se por sua concordância com o segmento posposto do mais ousado dos projetos libertários da história colonial brasileira, que é o sujeito da oração. Então, precisamos voltar ao texto. Trata-se do mais ousado dos projetos literários da história colonial brasileira. Será que este se aqui vai fazer com que seja uma partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito? As bancas adoram. Se você ainda não sabe, aprenda agora. Então, agora você vai fazer a pergunta: trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é um índice de indeterminação do sujeito, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado quer dizer que o verbo será impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. Então, do mais ousado é sujeito? Nada, isso daqui é um complemento. Então, aqui está errado como aparece aqui. Não pode ser. Então, faça isso, faça a pergunta com o verbo transitivo indireto. Eu já sei que, neste caso, eu tenho um objeto indireto e o sujeito, o verbo será impessoal. Julgue o item a seguir referente a aspectos linguísticos e ao sentido do texto apresentado. Conclui-se da leitura do último período do texto que, consoante as ideias apresentadas, a palavra pacto tem o mesmo significado de acordo, último período. Questão de interpretação de texto, eu sempre sugiro, olha, não faça a leitura do texto antes. Aqui eu só preciso de quê? Último período, última frase do texto. Então, vamos já localizá-la aqui para ficar mais fácil. O que é isto senão um ato de soberania? Não é um acordo entre o superior e o inferior, mas um pacto entre o todo e cada um dos seus membros, caro concursando. Não é um acordo, é um pacto. Então, aqui eu já vi que não são palavras sinônimas. Olha aqui, tem o mesmo significado? Errado, caro concursando, porque já falou que não é um acordo, e sim um pacto. O pacto, ele traz aquela ideia de uma união maior, né? Olha, a família fez um pacto, estava muito unida. E já o acordo é algo que tem um sentido mais leve. Mas ficou bem fácil aqui para você compreender quando fala, não é um acordo, é um pacto. Então, acordo e pacto têm o mesmo significado? Não podem ter, pois se não é um acordo e sim um pacto, é porque tem significados diferentes. Julgue o item que se segue relativo às ideias e aspectos linguísticos do texto precedente. Conclui-se do texto que a pesquisa mencionada demonstrou que os professores, vamos marcar aqui já, não ensinam bem os conteúdos de matemática. A pesquisa mencionada demonstrou que eles não ensinam bem. A principal pesquisa internacional sobre educação, feita pela OCDE, mostrou que, no período de 2012 a 2022, houve um aumento acentuado no nível de ansiedade em relação à matemática entre os alunos da grande maioria dos 81 países. Inclusive,
o Brasil. Então, aqui está falando o quê? Que houve um aumento acentuado no nível de ansiedade. Na média dos países da OCDE, 65% dos estudantes têm ansiedade em relação às suas notas em matemática. Então, aqui está falando da ansiedade deles. Na maioria dos países houve um aumento nesses índices de ansiedade em relação à matemática em comparação com 2012. Os resultados são preocupantes. Isto pode impactar não apenas desempenho, mas sua prontidão para o aprendizado ao longo da vida. Então, aqui você vai identificando. Aí vamos voltar aqui para você compreender. Se os alunos vão mal na matemática é porque os professores não ensinam bem os conteúdos de matemática. Aí você precisa me provar que no texto fala sobre isso, que é o que a banca vai querer. Pode ser uma situação verídica, mas se não estiver no texto, olha aqui, conclui-se do texto, você tem que observar as informações que estão aqui no texto. Então, neste caso aqui, está falando do nível de ansiedade deles que está aumentando. Então, isso daqui é o princípio da extrapolação quando fala que os professores não ensinam bem. Se não está no texto, não pode estar nas alternativas. Julgue o próximo item em relação às ideias e aspectos do texto. Levando-se em consideração a articulação das ideias dele, é correto afirmar que o vocábulo porém está empregado com o mesmo sentido de portanto. Aí você vai se lembrar de que, meu professor sempre falou comigo, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, elas vão trazer uma ideia de adversidade, oposição. Eu poderia substituir porém por portanto. Portanto, é aquele que você usa lá na redação, seu último parágrafo. Eu tenho um curso de redação, inclusive, também. Aqui você vai observar o quê? Ideia de conclusão. E porém, aqui é uma ideia de adversidade. Eu poderia substituir porém por portanto? Errado, não poderia. Um traz ideia de oposição, outro de conclusão. A grafia das palavras formadas pelo prefixo semi, como semi-crueza e semi-inteiro, obedece à mesma regra ortográfica que define a grafia das palavras formadas pelos prefixos co e ré no que se refere ao emprego ou não de hífen. Então, vamos observar aqui o prefixo semi. Se os prefixos terminados em vogal vão se ligar sem hífen às palavras da frente que começarem com consoante. Regra geral. Semicrueza está certo. Semi-inteiro aqui é a regra dos iguais se distanciam. Se termina o prefixo com a vogal, a palavra da frente começa com a mesma, eu uso hífen semi-inteiro, micro-hífen ondas, correto? Agora, eu vou usar essa mesma regra para co. Então, se for a mesma regra, seria cooperativa. Aí você já achou estranho, não é isso? Reescrever, também não. Então, o que vem falando aqui? A mesma regra? Errado, porque os prefixos co e ré vão se ligar às palavras seguintes sem hífen, independente de começarem com a mesma vogal. Então, cooperativa, tudo junto, cooperar também, restabelecer, reescrever, vai se ligar à palavra da frente, o prefixo ré, sem hífen, reescrever, cooperar. Então, aqui está errado. Questão bem interessante que eu achei.